Olá pessoal, vamos adentrar aí no nosso assunto de psicopatia. E daí, para iniciar, eu quero que vocês observem esta gravura desse homem bonito. Ele é bonito? Creio que sim, né? Mas a intenção foi que, ele fosse bonito aí. Então, o que é que acontece? Geralmente os psicopatas, eles são pessoas bonitas, são elegantes, se vestem muito bem, tá? São sedutores e tentam convencer com a sua gentileza outras pessoas, tá? Nós temos que ver que essa gentileza faz com que ele acabe seduzindo as pessoas e as pessoas comecem a vê-lo como uma ótima pessoa. Pessoal, o sistema emocional do psicopata vem desconectado e não conecta novamente. Não tem cura até o momento. Não possui um conceito definido, mas é um construto psicológico que descreve um padrão de comportamento antissocial crônico, é uma síndrome, enquanto o transtorno de personalidade antissocial é um diagnóstico. Então, o que é que isso quer dizer? Tá? Que o psicopata, tá? Ele é conhecido como uma síndrome porque ele apresenta sinais e sintomas característicos da psicopatia, que não irão se confundir com outra patologia. Tá? E ele está dentro dos transtornos de personalidade antissocial, que é um diagnóstico, tá? Então, nós vamos ter o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial do tipo psicopatia, ok? Não tem cura, tá? Então, essa questão dele se desconectar e nunca, e não conectar novamente, é porque o seu sistema emocional, de acordo com a sua formação de personalidade, não vai conseguir ser atingido, existir. Transtornos de personalidade antissocial. É um padrão invasivo de desrespeito, violação dos direitos dos outros, que inicia na infância ou começa na adolescência e continua na idade adulta. Para ser psicopata, a pessoa precisa ter um histórico de alguns sintomas de transtorno de conduta antes dos 15 anos. Essa questão de desrespeito e violação dos direitos é que, para quem apresenta transtorno de personalidade antissocial, para eles, o mundo está errado. Ele é que está certo. Então, no pensar deles para que é que eu vou obedecer os direitos das outras pessoas se eles estão errados? Tá? Então, essa questão do desrespeito, de ser infrator, do comportamento mal mesmo, de não respeitar regras, já é característico do transtorno de personalidade antissocial. Ele, como o próprio nome diz, é contra a sociedade. A sociedade ela está sempre errada, tá? Com relação ao transtorno de conduta, que nós vamos ver mais na frente, tá? Acredito que no próximo slide aí, esse transtorno de conduta, ele começa a se manifestar antes dos 15 anos, tá? Envolve um padrão de comportamento repetitivo e persistente, no qual ocorre violação dos direitos básicos dos outros ou de normas ou regras sociais importantes e adequadas à idade. Manifestam-se com a agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, defraudação ou furto, ou séria violação de regras. Essa questão do transtorno de conduta, tá? Como ela tem uma data aí, uma idade prevista, que é antes dos 15 anos, tá? Então, o que é que vai acontecer? Essas regras, elas já vão ser quebradas, tá? Desde as regras de dentro de casa, desde o convívio com a família. Então, pessoal, essa questão, desses adolescentes,
e até antes, né, aí na segunda infância, eles já se começam a apresentar com atos de pequenos furtos, com atos de desejar o mal, com atos de delinquência, desrespeito aos pais, desrespeito aos avós, várias brigas na escola, sempre é uma criança, né, que vai se apresentar em conflitos, tá? E tudo isso, todos esses comportamentos antissociais, anti-regras, eles vão se manifestar antes dos 15 anos, tá? Além daí, a agressão a animais, tá? Eles vão sentir um prazer em agredir pessoas e animais, tá? Em destruir o que eles encontram. Personalidade histriônica. Pessoas que gostam de se exibir e manipular os outros, tá? Entra aqui a questão de eu faço isso, eu apresento esse comportamento para chamar a atenção do outro, tá? Para manipular outras pessoas. Então, eu fico sempre ameaçando que vou embora, fico sempre ameaçando que vou me suicidar, tá? Eu costumo apresentar uns comportamentos estranhos, sempre que essa pessoa que eu quero chamar a atenção está presente. E isso, pessoal, entra uma patologia aí que ela se chama de crise conversiva. Vocês, quando eu falei isso, não, vocês podem até ter lembrado de crises convulsivas. Na realidade, a crise conversiva seria uma simulação das crises convulsivas, tá? Então, a pessoa, ela planeja. Então, quando ela planeja toda a cena, quando ela cai sempre em locais mais confortáveis para não se machucar. Ela fica realmente se debatendo, tentando, né, imitar aí uma crise convulsiva, e ela sempre vai apresentar isso na frente da pessoa que ela quer manipular, tá? Que ela quer chamar a atenção. Então, nós tivemos esses conceitos aí para a gente poder entrar aí em psicopatia. Psicopata é caracterizado por conduta antissocial crônica que começa na infância ou adolescência como transtorno de conduta, tá? Então, o psicopata ele já vai ter aí um histórico de transtorno de conduta. Embora quase todos os psicopatas tenham transtorno de personalidade antissocial, apenas alguns indivíduos com transtorno de personalidade antissocial são psicopatas. Então, o que é que isso quer dizer? Nós já vimos que o transtorno de personalidade antissocial é um diagnóstico, tá? Então, a psicopatia é um dos tipos, tá, de transtorno de personalidade antissocial. Ela é uma síndrome porque ela vai ter características próprias. Então, uma das síndromes caracterizadas que adentra aí no grupo de transtorno de personalidade antissocial são os psicopatas, tá? Pode-se observar que o psicopata se forma pela falta de confiança básica familiar associada à ausência de experiências amorosas com a figura materna e de segurança com a paternidade. Nós observamos aí, vamos relembrar a questão dos fatores determinantes do processo saúde-doença, que na maioria das patologias que eu for apresentar para vocês, eu vou relembrar para vocês esses fatores, tá? Que eles estão interligados e aqui, como vocês observam, entra a questão ambiental, tá? Entra a questão física biológica, devido à questão física biológica e é devido a experiências amorosas com a maternidade, tá? Com a figura da maternidade, com a mãe, com a figura do pai. Então, isso aí ele pode ter sofrido, né, essa ausência de amor desde da gestação, onde muitas vezes ele pode ter sido rejeitado no período gestacional. Então, como nós vimos, ocorre uma predisposição maior, por quê? Porque o bebê, o feto, ele vai sentir o emocional da mãe, tá? Então, ele tem uma predisposição maior a vir a desenvolver transtornos mentais. E a questão, né, do ambiente, o ambiente em que eu convivo, ele diz muito sobre mim, ele me ajuda na formação da personalidade, tá? Então,
Um psicopata, ele pode ser uma criança não amada, tá? Uma criança que sempre sofre perdas, que não tem um lar estruturado, um convívio saudável, pode ser que ele convive em constantes ameaças, presencie, né? Alcoolismo, violência, tá? E isso vai construindo a personalidade dele, no sentido, muitas vezes, dele se sentir uma pessoa que ele tem que resolver, tá? Porque toda a sociedade está errada. Assim, o processo de amadurecimento do psicopata é interrompido de maneira abrupta, mas que se complete o processo de separação e individualização social. Então, ele se separa da sociedade, tá? Ele vê a sociedade como errada e ele como certo. Os psicopatas têm um ego grandioso e patológico e seu superego, que é a instância moral, parece completamente ausente ou então está frouxa. Nós vimos que para a formação da personalidade, segundo Freud aí, nós temos o id, o ego e o superego, tá? Nos psicopatas, o ego, ele já é comprometido, tá? Então, o processo de consciência dele já está comprometido porque ele não quer seguir as regras, tá? O superego é que já nem existe no psicopata, porque ele não vai ter noção do certo e do errado, porque para ele sempre estará certo e a sociedade, os outros que estão sempre errados. São destituídos de qualquer humanidade, seu único sistema de valores é o exercício do poder e da agressão, condições que caracterizam o narcisismo patológico. Lembrando que, né, como eu falei para vocês quando eu estava falando da gravura, né, esse exercício de poder e da agressão, tá? Primeiro vem a conquista, tá? Para que ele possa exercer o poder, que é manipular, tá? E até caso os planos dele não dê certo, ele se mostrar, né, como uma pessoa má e ser agressivo, tá? Mas lembrem-se que quando ele chega com os planos, ele está sempre com aquele intuito de seduzir, de controlar o outro ou os outros. Os níveis de psicopatia, nós temos leve, moderado e grave. Leve aplica os famosos golpes 171, estelionato ou fraude e atinge uma pessoa, tá? Então, o foco no psicopata leve é uma pessoa só, individualmente. O moderado, que aplica o mesmo golpe, porém em uma esfera social mais alta e acaba lesando milhares de pessoas. Então, seria aquele que envolve outras pessoas nos seus planos, tá? E todas são manipuladas por ele. E o grave seria o serial killer, o assassino para quem não basta matar, tem que haver atos de crueldade, que é mais raro. Nem sempre aí o serial killer, ele tem aquela vontade de seduzir para poder conquistar, para depois manipular e tal, matar, tá? Alguns serial killer, eles ultrapassam isso aí, né? Eles pulam nessa questão de conquista e tudo mais, e quando eles querem matar, eles chegam e matam mesmo.